Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Legulan. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos que acompanham as paraxás, né? Não só por mim, mas por várias pessoas que se comprometem e se disponibilizam, né, a passar esses ensinamentos, a repassar, né, esses ensinamentos que foi dado pelo nosso Criador ao nosso profeta Moshe, nosso profeta lá do Antigo Testamento, assim como chamam, né? E como é de costume, vamos recitar as palavras que o Eterno recitou para Moshe. Ele disse para Moshe: Zahor el Yom ha-Shabbat le-Kadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E estamos aqui, é isso que nós estamos fazendo, separando o Shabat, o dia de sábado, para estudar a palavra do Eterno, estudar a sua Torá, né, e nos revestir, né, de toda a compreensão da Ruá que o Eterno nos dá para esses dias que estão começando a ficar muito difíceis, né? Os dias estão começando a ficar muito difíceis, não é assunto da Torá, mas nós temos aí um governo que vai apertar ainda mais, né, a perseguição em cima, não só de cristãos, a perseguição não é em cima de cristãos não, a perseguição é em cima da humanidade, né? Vamos aí ter reconhecimento facial aqui no Brasil. É o governo que o povo elegeu, né? O povo simplesmente decretou, né? E assim assinou, né, a forma de como os verdugos, né, iam tratá-los. Ou seja, quando você vai às urnas, né, você carimba o visto que eles precisam para poder dominá-lo, né? Ou seja, você é quem dá poder para os verdugos. Você, quando vai às urnas, você legitimou, né, você legitima, né, os seus verdugos, ou seja, eu quero isso, né, eu dou pleno poder para que eles me subjuguem. Foi isso que o povo fez quando foi às urnas. Então, não adianta vermelho, azul, verde, amarelo, vai tudo ser a mesma coisa, né? Todos eles vão seguir a agenda global. Mas isso não é assunto da Paraxá, né? A Paraxá de hoje, vamos lá para a Paraxá de hoje. A Paraxá de hoje é Bechalá. Bechalá. O que é Bechalá? Bechalá, no sentido completo da palavra, né, é quando ele soltou. Ele aí está, né, embutido aí a palavra ele, né? Quando ele soltou. Se você colocar no Google Tradutor, vai dar absolutamente, que é praticamente dá o sentido, né, do que seria a palavra. Ou seja, vocês estão absolutos, vocês são soberanos agora, vocês estão livres, né, quando ele soltou. Pronto, isso aí. Vamos para o texto. O texto está em Shemot, nomes, né? Êxodo 13, a partir do verso 17. Nós vamos até o capítulo 17, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, né, que é para você já ir se acostumando. É bom lembrar que essa paraxá é um pouco longa, ela é muito longa, e eu vou ter que dividir ela, digamos assim, praticamente em 3 porções. Pois bem, é do 13:17 ao 17:16, ok? Então a primeira eu vou trazer o texto, né, da Torá, vou ler todo o texto da Torá. Durante a leitura posso trazer algumas curiosidades, e no segundo vídeo talvez eu traga o cântico em hebraico, né? E se der, se não ficar muito longo, né, eu trarei o mapa, né, e a gente vai estudar um pouquinho aí como foi essa travessia do mar, porque ela vai falar da travessia do Mar Vermelho, essa paraxá. Então, onde foi, quais as especulações, o que aconteceu. Tem até um vídeo aí
né, que eu vou colocar o link, né, para que todos possam assistir, né, o link deste vídeo. Eu posso até postar também o vídeo, é muito interessante, ok? Então vamos para a paraxá em si. Êxodo 13:17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Elohim não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Aí a gente já tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Ou seja, existia um caminho que era o caminho comercial, que é o caminho que as caravanas faziam. Foi aquele mesmo caminho que José fez quando entrou no Egito, né? Por onde o caminho que eles veio. Ou seja, o Eterno não levou ele por ali, porque ficaria muito fácil para o faraó, né? Levou ele pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Elohim disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. O Elohim também temia, né? Temia o modo de falar, que Elohim não teme a ninguém, mas para que o povo não se arrependesse, né? Ele fez isso já sabendo da mente humana que eles poderiam querer voltar, né? Porque o faraó ia perseguir. Mas Elohim fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar de juncos, Sus, tá? Depois a gente vai estudar isso no segundo vídeo, né? Sus, né? Suf, no caso, né? Suf, não vou falar nada agora, né? Porque Suf tem tanto a ver com junco como tem a ver com final, mar, o último mar, final do mar, né? Lá para baixo, uma coisa assim. Então, o que foi que ele fez? Ele fez o pessoal subir, né? Fez o pessoal subir, começaram a subir. Armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Subiram, entenda, subiram. E Moshe levou consigo os ossos de Yosef, quando havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Elohim vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Existe toda uma tradição, um misticismo por conta disso, né? Que José e Yosef não queriam ser enterrados no Egito. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Itã, à entrada do deserto. E o Adonai ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, eles seguiram a nuvem, né? A nuvem tanto dava proteção do sol, né? Essa nuvem também ela não desaparecia à noite, não. O negócio é que ela não era enxergada à noite, tá? Ela deixava o clima mais agradável no deserto. 14. Então falou Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pirairote. Sobe, depois desce em direção ao faraó, em direção ao Egito. Imagina, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentareis um campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Ou seja, era isso que o Eterno queria que o Faraó pensasse. Estão tão perdido. Eu sei que se endurecerá o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Adonai, Yud-He-Vav-He, né? Vosso Elohim, o Elohim de Isaac e de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não está na Bíblia não, tá? Eu que estou
acrescentando aqui. E eles fizeram assim, sendo, pois, anunciado o rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Tá, aí você pergunta, mas peraí, mas as pragas, saraiva lá, tudinho, não matou os animais? Existia um grupo de egípcios que era um pouco temente, né, às pragas, aos avisos que Moshe dava, guarda os animais que vai cair a saraiva. Os caras guardaram. Então, esses animais, né, foram doados ao faraó. Né. Esses próprios que temeram um pouco foram os primeiros a ajudar o faraó, né, nessa empreitada. Porque Adonai sabia que o coração de Faraó se endureceria para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e os carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirhairode, diante de Baal-Zephon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Adonai, e disseram a Moshe, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moshe, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento de Adonai, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Moisés era muito bom, né, para acalmar, em poucas palavras ele consertava o povo. O Adonai pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse Adonai a Moshe, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A Torá, ela traz bem resumido a coisa, né? Quando você vai comentar, tem muita coisa aí para comentar, né? Os sábios comentam muitas coisas que eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Ela é muito resumida, nesse espaço de tempo aí acontece muita coisa, né? Eis que se endurecerá o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou Adonai, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o Melahim de Elohim, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Ou seja, tanto a coluna de fogo como a nuvem, né? Imagina que ambiente tenebroso para os egípcios ficou, né? Enquanto que para os hebreus era praticamente quase dia. Então Moshe estendeu a sua mão sobre o mar, e Adonai fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite,
e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muros à sua direita e à sua esquerda. Os sábios chegam a dizer que em todas as partes do mundo onde havia água, elas se partiram no meio, para que todo o mundo soubesse o que estava acontecendo lá no mar, né, de Suf, né, não é mar vermelho, né, nada, vermelho não tem nada a ver com vermelho, mar de Suf. E aconteceu que, por exemplo, se a pessoa tem uma jarra de água em casa, né, uma bacia de água, a água estava lá partida, no meio, imagina. Que susto, hein? E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Adonai, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou-os o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Tirou-lhes as rodas. Algumas traduções dizem que as rodas romperam, começaram a emperrar. E disse Adonai a Moshe: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moshe estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Adonai derrubou os egípcios no meio do mar. É muito resumido, né? Ou seja, não conta detalhes da travessia, né? Já atravessou, agora, né, desmancha tudo, porque eu vou afogar todos eles. Porque as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim Adonai salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que Adonai mostrara aos egípcios, e o quê? Interessante, e aí já vai para outro versículo, faltou alguma coisa aqui, né? Vai fazer o quê? 31. Os egípcios, aí acabou. Depois eu vou olhar em outra, né? Pode ter havido aqui um embaçamento aqui. Vamos lá. Tem que procurar, né? Vamos lá. 31 e o quê? Êxodo 14, 31. Israel viu a proeza realizada por Adonai contra os egípcios, e o povo temeu a Adonai, e creram em Adonai e em Moshe, seu servo. Ok, aqui eu completei o texto que ali na Bíblia virtual não tem, tá? Eu li na Bíblia de Jerusalém, tá? E aqui eu estou lendo na Pesquita. Capítulo 15. Então cantou Moshe aos filhos de Israel este cântico a Adonai, e falaram, dizendo: cantarei a Adonai, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. É esse cântico que eu vou trazer ele em hebraico, né, e dar uma explicação do cântico em si, ler ele em hebraico, né, traduzir, claro, né, e dar uma explicação que os sábios nos trazem. Verso 2. Elohim é a minha força, e o meu cântico ele me foi por salvação. Este é o meu Elohim, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Elohim,
de meu Pai, por isso o exaltarei. Veja que ele está falando de habitação aqui já, né? No próximo vídeo a gente vai entender isso. O Adonai é homem de guerra. O Adonai é o seu nome. Adonai é o nome, tá? O Yud-He, Vav-He está ali, tá? Então estou dizendo Adonai, mas como o tetragrama é impronunciável, não vou mencionar aqui nenhuma cogitação das religiões ou de quem quer que seja que ache que o Yud-He, Vav-He se pronuncia dessa forma. Não existe pronúncia, tá? Não existe pronúncia porque na época que o nome foi escrito não existiam os sinais maçoréticos. Então a pronúncia foi para o espaço, digamos assim. O Yud-He, Vav-He é o homem de guerra. O Yud-He, Vav-He é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar de juncos. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Adonai, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Adonai, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Ouviste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro de tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Inimigo dizia: perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha nefes deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Isso, eles estão dizendo que os inimigos diziam isso deles, né? Do povo hebreu. Então, sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Adonai, quem é como tu entre os Elohás? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste com a força com a força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos os ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Baseado nesse versículo aqui, nessa parte do texto da Torá, acredita-se que o barulho do mar fechando e abrindo foi ouvido a centenas de quilômetros. As outras nações chegaram a ouvir, né? O que será que foi isso? Aí depois chegou a notícia, né, que foi o mar se abrindo para os hebreus passarem. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos dos moabitas. Calma. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos dos moabitas, apoderou-se o tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Entenda que isso aqui foi escrito, não foi na hora que o mar se fechou. Lá mais na frente, né, sei lá quantos anos depois, né, que Moshe, quando o Eterno começou a entregar a Torá para ele, aí foi que ele começou a escrever tudo, o Eterno foi dando a revelação do que aconteceu antes dele, né, porque Moshe não sabia o que aconteceu antes. E a partir da vida dele, ele começou a escrever, né, os acontecimentos atuais e posteriores. Então, é assim que a gente entende esse texto. Como é que Moshe poderia dizer, o temor se apoderou das outras nações? Não, porque isso aí eles viram depois, né, que a notícia quando chegou nas outras nações, mas Moshe, na hora que o mar se fechou, não sabia disso ainda, né? Acho que deu para entender. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado.
ó Adonai, até que passasse este povo que adquiriste. Os sábios acham que o mar se abriu em 12 partes diferentes, e cada tribo passou por um caminho, por uma brecha, né, uma frecha do mar. E as paredes ficavam como espelhos e eles conseguiam se ver, né, um de um lado do outro. Aí é a palavra dos sábios, não está na Torá. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Adonai, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Adonai, que as tuas mãos estabeleceram. Estava falando de nós, santuário que as tuas mãos estabeleceram. Se a gente for entender isso aqui direitinho, santuário que as mãos de Adonai estabeleceu. Ou seja, somos nós, porque aquele santuário lá, o Beit Hamikdash e o tabernáculo, né, eles foram feitos por mão de homens. É isso que Estevão fala lá, o Eterno não habitará mais, nunca habitou nem vai habitar em templos feitos por mão de homens, e sim pelos templos feitos pela mão dele. O homem não consegue fazer outro homem, só o Eterno que faz. Ó Adonai, reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Adonai fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Aaron, tomou um tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Os sábios dizem que os melachim, os anjos, queriam cantar a Shirá, né? E aí o Eterno disse, não, peraí, deixa os hebreus cantarem primeiro. Aí os anjos, peraí, mas não é assim. Aí os homens cantaram a Shirá. E aí, quando Miriam pegou no tamborim para cantar, peraí, as mulheres vão cantar na frente da gente também? Né? Aí o Eterno, não, agora vocês vão cantar junto. Aí Miriam permitiu que os anjos, né, cantassem junto com os anjos, né, a Shirá. Essa paraxá, ela fala sobre isso, né? Aqui, porque a letra está miudinha, né? Ela fala, né, a Bechalar, né, quando ele soltou, né, a segunda palavra é a primeira palavra distintiva na paraxá, né? O significado profundo, né, tudo isso aí, né, e contém muito, né, a leitura da Torá desta semana, né, que é essa que a gente está, né, e refere-se à canção do mar, entoada pelos filhos de Israel por ocasião de sua libertação dos egípcios, quando o mar vermelho, né, o mar de Suf se abriu. Aí fala dessa canção aí de Miriam. Então vamos lá, verso 22. Verso 21. E Miriam lhes respondia, cantai a Adonai, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moshe partir os israelitas do mar de juncos, e saíram ao deserto de Shur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Veja que a Bíblia Peshitta chama mar de juncos. Aí a gente acha que o mar de junco é aquele lá de cima, né? Vai prestando atenção aí, né? E depois eu vou dizer qual é o junco, porque junco é suf. Junco é suf, né? Tanto suf como final, né? Vamos lá. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas do mar. A abertura do mar, né, foi embora. Os sábios dizem que os hebreus não queriam sair de perto do mar, porque a cada onda que o mar, né, jogava, ia trazendo os despojos dos egípcios. Os hebreus falaram, não, vamos ficar aqui porque, né, os tesouros estão vindo. As joias, coisa de sábio. Eu não sei como é que o camarada vai para a guerra e leva tesouro, não. Né? Coisa dos sábios. Porque
Os cavalos, tudo bem, de repente os cavalos, alguns sobreviveram, as carroças, né, e serviu, mas vamos continuar. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara, que quer dizer amargas. O lugar do nome não era Mara, passou a ser Mara depois que eles viram que as águas eram amargas, porque Mara significa amargura. Né? E o povo murmurou contra Moshe, dizendo que havemos de beber. O que havemos de beber? E ele clamou a Adonai, e Adonai mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu o estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Ou seja, já ali o Eterno deu alguns estatutos, né, algumas instruções para Moshe. Alguns dizem que foram os 7 mandamentos que Noa seguia, né, e mais algumas instruções. Depois é que vem, né, as 10 palavras, que são os 10 mandamentos. E disse: se ouvires atento a voz de Adonai, teu Elohim, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus... deve ser estatutos, né? Mais uma vez cortaram aqui, a folha foi cortada. Então, eu vou ter que correr aqui de novo. Tem um probleminha aqui, toda vez. No finalzinho da página, o 15:26. Se ouvires atento a voz de teu Adonai, teu Elohim, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Adonai, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Interessante é que são 12 fontes de água, uma fonte de água para cada tribo, e 70 palmeiras, uma palmeira para cada ancião descansar. Interessante, né? Eram 70 anciões, assim os sábios dizem. E aí acaba o capítulo 15, ok? Aqui o Eterno ele faz uma promessa que se guardarem os mandamentos, não faltará comida e nem eles ficarão doentes. Né? As pragas que foram, né, que afetaram o Egito, não sobreviveriam sobre eles. Né? Isso é uma promessa até hoje, tá? Se você cumprir os mandamentos do Eterno, você também não vai sofrer as pragas, né, que o Egito sofreu. A enfermidade não vai te alcançar, a crise não vai te alcançar. Eu não estou falando de prosperidade aqui, não. Eu estou falando do necessário para a tua vida. Eu não estou falando que tu vai enricar. Se tu cumprir mandamento, tu vai enricar, não. Não vai, não. Não vai mesmo. Né? Você vai ter o necessário. Você vai estar sempre na dependência de Adonai, o nosso Elohim. É isso que Adonai quer, que estejamos sempre na dependência dele. Que provemos, né, do seu poder todo dia. 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Shim, que está entre Elim e Sinai, os 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. 15 dias que saíram do Egito, tá? Vai contando. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moshe e contra Arão no deserto. De novo. Aí a gente acha que foi o povo que o Eterno mais se indignou. Não. Por incrível que pareça, é o povo que o Eterno mais amou. Toda vez que o Eterno fala, depois disso aí, né, durante os outros livros históricos, ele diz assim: eu gostava do povo lá no deserto. Era o povo que eu gostava, porque eles estavam debaixo da minha nuvem. Vamos lá.
E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão de Adonai na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse Adonai a Moshe: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não, ou seja, se anda nos meus estatutos ou não. Ele já tinha dito a respeito do sábado, tá? Isso aí ele está se referindo ao sábado. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherei, e será o dobro do que colhem cada dia, na sexta. Então disseram Moshe e Aarão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que Adonai vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória de Adonai, porquanto ouviu as vossas murmurações. Não é nem oração, é murmuração, tá? Contra o Adonai. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moshe: isso será quando o Adonai à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Adonai ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra Adonai. Moshe está dizendo assim: quem somos nós para fazer milagre? Não murmure contra a gente, não. A murmuração de vocês é contra Adonai, porque foi Adonai quem tirou vocês. Vocês estão aqui porque Adonai, né, os trouxe aqui, não fui eu, não. É isso que Moshe está dizendo. Depois disse Moshe a Aarão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Adonai, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou a Aarão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Adonai de Elohim apareceu na nuvem. E o Adonai falou a Moshe dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Adonai vosso Elohim. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? A palavra que, né, a conotação que é isso em hebraico é manhu, que é isso? Né? Então, por isso que ficou maná, né? Manhu, maná. Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moshe: este é o pão que Adonai vos deu para comer. Os sábios dizem que os hebreus mais íntegros, eles colhiam maná na porta. Os mais ou menos andavam um pouco para fora. E os perversos, como Datã e Abirão, tinham que andar centenas de metros, até quilômetros, para poder colher, porque era visível a uns e não era visível aos outros. Quanto menos mandamento, veja que o Eterno diz assim: e eu vou provar eles se eles estão me obedecendo os mandamentos ou não. E foi assim que o Eterno começou a fazer divisão entre quem obedecia e quem não.
porque quem obedecia os mandamentos na íntegra encontrava o maná na porta de casa. Quem era mais ou menos tinha que andar mais um pouquinho. Os perversos tinham que andar muito. E ainda tinha outra. Os que obedeciam o mandamento, eles botavam o maná na boca e se eles pensassem em churrasco, ia ter gosto de churrasco. Imagina, né? Se eles pensassem em mel, ia ter gosto de mel. Se pensassem, né, em pão, ia ter gosto de pão. Ou seja, né, não precisavam tratar o maná, né, o manhu, para comer. Já os mais ou menos tinham que bater, né, esmiuçar para poder mastigar e comer. E os perversos tinham até que cozer, né, faziam pães para poder comer. E era mais ou menos assim que os sábios entendem, né, mais ou menos assim que os sábios entendem como fez separação, né, como o Eterno quis dizer, vou prová-los. Né. E tem também a questão do Shabat, né, que Datã e Abirão espalharam, né, espalharam o maná colheram muito na sexta, né, além da conta, e no sábado espalharam para desmentir Moshe, dizer que no sábado não ia ter. Né. Só que aquela porção que eles jogaram, né, que seria para eles comer no sábado, eles jogaram lá achando, né, que iam catar de novo, a dizer, tá, no sábado também tem, no sábado também tem, mentira desse cara. Apodreceu, né, e eles ficaram sem. Datã e Abirão eram alminhas, né, alminhas mesmo, né, daquelas que não servem para nada. E aí dizem também que os pássaros comeram o maná, e por isso hoje, né, os animais eles não precisam trabalhar, nem como nós, nem de labor para poder comer. Vamos continuar para achar. E vendo os filhos de Israel uns aos outros, que é isso? Perguntaram, disseram, o que é isso? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que Adonai vos deu para comer. Esta é a palavra do Adonai. Tem mandado, colhei dele cada um conforme o que puder comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas néfes, ou seja, a porção de um homer para cada pessoa. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais que os outros, uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não obejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moshe, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moshe. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moshe contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podiam comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que um sexto dia colheram pão em dobro, pois homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moshe. E ele disse-lhes, isto é o que Adonai tem dito, amanhã é repouso, o santo Shabat, o Shabat Hal Gadol, tá? É o Shabat Hal Kadosh, Kadosh, o Shabat Santo, que foi o primeiro Shabat, eu vou explicar isso no próximo vídeo. Do Adonai, o que disserdes, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moshe tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moshe, comei-o, pois, porquanto hoje é o Shabat do Adonai, hoje não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é Shabat, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo
Saíram para colher, mas não o acharam. Então disse Adonai a Moshe: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis e os meus estatutos? Vede porquanto o Adonai vos deu o Shabat, porquanto ele é o sexto dia, porquanto ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Ou seja, o Shabat também é uma prova de fé, né? É um testemunho de que Adonai existe e que ele é quem nos dá o suprimento. Não é os nossos esforços quem nos supre, mas sim Adonai. Se você está trabalhando no Shabat, no sábado, porque a sua empresa obriga, tudo bem, meu irmão, continue no seu trabalho, continue no seu emprego, mas peça ao Eterno que lhe dê um trabalho que você possa folgar, né? Quando largar na sexta-feira antes do anoitecer, você já não trabalhe no sábado. E se você puder negociar esse dia de sábado com horas a mais durante, né, a semana, faça isso, né? Porque o Eterno ele vai lhe recompensar, porque ele está dizendo aqui, e a palavra dele é eterna. Esse negócio de Antigo Testamento passou, não. Ele é ontem, hoje e sempre. A palavra dele é eterna, ele não muda. Ele pode mudar nas religiões, aí no cristianismo, né, nas religiões pagãs que tem por aí. Ele pode ser eles criaram um Elohim, um Deus mutante, né, de acordo com a minha vontade. Aí o meu Deus ele faz o que o meu coração quer. Não, Adonai não muda. O Adonai Criador, o soberano, né, dos céus e da terra, não muda. Então ele está dizendo aqui que é para guardar o sábado, tá? Então guarde o sábado, faça isso. Se você tem condição, faça isso. Se você tem um comércio e está abrindo o seu comércio no sábado, comece a fechar ele no sábado, né? E abra no domingo, faça qualquer coisa, mas não quebre o mandamento do Eterno, né? Porque Yeshua ele disse assim: aqueles que não cumprem os mandamentos e que ensinam as pessoas a não cumprirem os mandamentos, né, não estarão no mundo vindouro. É muito sério isso. Foi Yeshua quem disse, né? E lá mais na frente, na carta de João, né, o capítulo 3, 1 João 3, 4, se eu não me engano, João diz assim: o que é pecado? Pecado é transgredir os mandamentos. Ou seja, quem transgride os mandamentos peca. E isso não está na Torá, não está no Velho Testamento, não está no Novo, é João ensinando, né, concordando com o que Yeshua falou, né. Então, os discípulos de Yeshua também guardavam os mandamentos, eles guardavam o sábado. Pode ter certeza disso, meu irmão. Se o teu cristianismo te ensina a não guardar o sábado e guardar o domingo, que é o dia da adoração ao sol, sai fora. Sai fora que você está numa religião pagã, tá? Digo com toda a propriedade. E não tenho vergonha, nem medo, nem me arrependo de dizer isso, não. O cristianismo é uma das religiões mais pagãs que existe na Terra, porque ela fez um apurado de todas elas e criou, né, esse império todo. Então vamos lá. Verso 30. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moshe: esta é a palavra que o Adonai tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que eu vos tenho dado a comer neste deserto, porquanto eu vos tirei da terra do Egito. Ou seja, aquela parte que ele coloca dentro da Arca da Aliança. Disse também Moshe a Aarão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca diante de Adonai, para guardá-lo para as vossas gerações, para que, né, todo mundo possa ver, porque uma hora ia acabar. Quando eles entrassem na Terra Prometida, o maná ia terminar, né, ia acabar. E foi o que aconteceu. E aí ficou aquela porção dentro desse vaso, dentro da Arca da Aliança. Veja que quando você tem uma caixinha, né, o precioso não é a caixinha, o precioso é o que tem dentro da caixinha, né? Então as joias é que estão dentro da caixinha. E o que é que existia dentro da Arca da Aliança? As pessoas gostam muito de idolatrar a Arca da Aliança, né? Não é nem para idolatrar a Arca da Aliança, nem é para idolatrar o que está dentro da Arca. Ou seja, o que se dá a entender é que o
O objeto precioso ele está dentro da arca. O que era que tinha dentro da arca? O cajado de Arão, que floriu, né? o maná e as tábuas das instruções, as 10 palavras, que é o que criou todo o universo. Isso sim, né, é que nós devemos atentar. Disse também Moshe a Arão, toma um vaso, esse eu já li, 34. Como Adonai tinha ordenado a Moshe, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Foi o que eu falei, né? E um homer é a 10ª parte do efá. 17, a gente vai até o 16, né? Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Shim pelas suas jornadas, segundo o mandamento de Elohim, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então aconteceu, Então contendeu o povo com Moshe, e disse, dá-nos água para beber. E Moshe disse-lhes, por que contendeis comigo? Por que tentais a Adonai? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moshe e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? De novo, a mesma história. E clamou Moshe a Adonai, dizendo, que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse Adonai a Moshe, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma a tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moshe assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Merivá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram a Adonai, dizendo, está Adonai no meio de nós ou não? Veja que pergunta eles fizeram, né? Será que Adonai está no meio de nós ou não? Aí Adonai olha assim, vocês querem mesmo saber se eu estou no meio de vocês ou não? Daqui para frente vocês vão ver se eu vou estar no meio de vocês ou não. Aí é quando entra Amaleque, né, que até então Adonai estava tomando conta do povo. Merivá, né, Massá, Merivá, contenda, confusão. Isso que quer dizer. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moshe a Yehoshua, apareceu Yehoshua, né? Aqui Moshe já tinha mudado o nome dele, porque o nome dele era Roshua. Aí Moshe colocou um iudezinho na frente do nome dele e ficou Yehoshua, né? Que um segmento aí, né, do pretenso, sei lá o que, como é que a gente pode chamar, desigrejados, dizem que o nome do Salvador, do Mashiach, é Yehoshua. Alguns dizem que é Yahushua, né? Não tem provas escritas na Torá, né, nem nos escritos na Tanakh, nem nos escritos na Tzarim, né, que o nome dele fosse Yehoshua ou Yahushua, né? Nem provas, digamos assim, históricas, nem provas gramaticais, digamos assim, e nem arqueológica. Já Yeshua, nome diminuiu, né? Nós temos provas que o nome do Mashiach é Yeshua. E eu já falei sobre isso em outro vídeo aí, basta procurar. E disse Moshe a Yehoshua, sabe quem é Yehoshua, né? Josué, tá? Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque,
Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Elohim estará na minha mão. Amaleque quer dizer, depois eu vou trazer a conotação certinha, mas é alguma coisa com sangue, sabe? Sede de sangue. Amaleque, Amaleque, né? Vem de sede de sangue. Né? E eles eram o quê? Descendentes de Esav, os filhos de Esav, que odiavam os filhos de Jacó, né? Os descendentes de Jacó. 10. E fez Jehoshua como Moshe lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moshe, Aarão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moshe levantava as suas mãos, dizendo para o Eterno, eu não tenho nada, né? Nós estamos desprovidos, né? de armadura, né? De conhecimento, né? Quando Moshe mostrava as mãos para o Eterno sem nada, que é isso que quer dizer, né? Aí eles prevaleciam. Porém, as mãos de Moshe eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sustentar-se sobre ela. E Aarão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. Né? Cada um de um lado ficaram sustentando as mãos para as mãos ficarem para cima. Interessante isso. Ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Yehoshua Hashem é salvação. Tá? Yehoshua, a mão que salva, ou o nome que salva, Hashem a salvação, quer dizer, desfez a Amaleque e a seu povo. É o fio da espada, porque quando as mãos de Moshe abaixavam, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moshe levantavam, Amaleque desfalecia. Por aí vai. Então disse a Adonai a Moshe, escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Yehoshua, que em totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aí você diz assim, mas Adonai é muito ruim, Deus sanguinário, manda matar. Veja o que Amaleque fez. Pô, o povo tinha acabado de atravessar o deserto, um mar, desprovido de armas, desprovido de tudo. O cara vem para saquear, o cara vem para matar, né? Aí Adonai, meu povo, não. Esse povo aqui tem um braço forte junto dele. Né? Amaleque teve a chance de fazer paz. Não quis fazer paz, quis fazer guerra. E não era contra o povo que estava fazendo guerra, contra Adonai. E se ele vencesse, como é que ficaria o nome de Adonai? Né? Aí você quer lutar contra o Criador dos céus e da terra? Não dá, né, filho? Não dá. Ainda vem dizer que o Eterno é sanguinário? Não é, né? Não é. Baixa, tua bola fica no teu cantinho e é melhor tu obedecer. Por aí. Então, ele diz que vai riscar, né, a memória de Amaleque da face da terra. Coisa que não acontece por conta da desobediência de Saul. A gente vai chegar lá. E Moshe edificou um altar ao qual chamou o Adonai é minha bandeira. Hashem Nissi, né? Hashem Nissi, Adonai é minha bandeira. E disse, porquanto meu estandarte, né? Porquanto jurou o Adonai, haverá guerra do Adonai contra Amaleque de geração em geração. Jurou Adonai, porquanto, né? Jurou Adonai, haverá guerra do Adonai contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, Amaleque não ia lutar contra o povo, ia lutar contra Adonai. Coitado de Amaleque, né? Você sabe que lá na frente, né, porque Saul não matou os amalequitas, lá na frente tem a história de Esther, e aí vem aquele camarada lá, né? Ramã, né? Que tentou contra o povo hebreu, né? Mas ele acabou sendo derrotado também. Ok, nós terminamos aqui a paraxá. Amanhã eu vou gravar outro vídeo, né, trazendo, quem sabe, o cântico. Vai ser um pouquinho longo, eu vou ver se dá para colocar ou não, tá? O cântico é um pouco longo, ler em hebraico e ainda explicar, né, o porquê de cada frase daquela, né, que Moshe acabou profetizando, né? Tem muita profecia ali dentro do cântico.
E vou trazer o mapa também, vou virar a câmera, botar o mapa para a gente entender como foi aquela travessia ali, tá? Como ele subiu, desceu, quem é surf, por aí vai, ok? Um abraço a todos, um Shabbat Shalom a todos, né? Um boa noite, um Laila Tov, né? E vamos recitar a Birkat Kohanim, como é de costume. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihunekar hitzah Adonai panavelecha, Veyaselecha Shalom. Shalom a você, meu irmão, shalom a você, né, que nos acompanha, né? Shalom a todo o povo da Techuvá. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, ok? Shabbat Shalom. Elohim Melech Nirman. Elohim é Rei Fiel. Amém.